A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Quando rezamos a sua liturgia, quando participamos da sua liturgia, expressamos essa realidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos deixa, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós a graça da vida cristã e o amor por Jesus Cristo. Então, se você gosta do nosso canal, se você já nos acompanha, ou mesmo se é novo por aqui, deixe o seu joinha. Isso nos ajuda muito na distribuição dos nossos vídeos, das nossas meditações. Também se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Tem alguma intenção, algum pedido de oração? Coloque aí nos comentários para que nós possamos rezar juntos, na sua intenção, na intenção do mundo inteiro. E claro, estamos no Flores da Eucaristia, em que o nosso momento de união, o nosso momento de reflexão aqui no YouTube é conduzido, é direcionado por São Pedro, Julião e Mar, que nos ensina tanto sobre a vida na Igreja, sobre a vida católica, mas mais do que isso, nos ajuda, nos ensina a fazermos parte da multidão dos adoradores, a termos um amor profundo pela Eucaristia e também a descobrirmos em nós mesmos a nossa vocação eucarística. São Pedro e Julião vem nos falar mais uma vez da liturgia e de como a liturgia é para nós uma oração universal. O santo começa dizendo, olha só, a Santa Liturgia Romana é católica, porque é uma só lei, é uma em sua autoridade, uma em seu culto. Queridos, antes de nós prosseguirmos aqui, eu peço que vocês guardem essa informação, tá bom? Que isso vai nos valer para a nossa reflexão daqui em diante. A liturgia romana é católica. E tenhamos aqui o sentido literal da palavra, ela é universal. Guardemos essa informação, tá certo? Continuando, esta uniformidade no rito constitui identidade de vida na Igreja. Celebra-se no mundo inteiro a mesma festa. Reza-se a mesma oração. Quando rezo, portanto, com a liturgia, rezo com toda a Igreja de Deus. Vocês entenderam? O fato de celebrarmos um rito que tem a sua uniformidade faz com que nós vivamos uma identidade, a identidade da vida da Igreja, a identidade católica. Porque como vimos ontem, um só é o sacrifício. E esse sacrifício é atualizado em cada missa, mas é o mesmo sacrifício. E esse sacrifício é atualizado há 2000 anos. Há 2000 anos. Então, nós, quando celebramos a liturgia romana, nós estamos de fato sendo católicos. Nós estamos vivendo a verdade de fé, o depósito da fé que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou através da sua Igreja. Como diz São Pedro Julião, quando rezo, portanto, com a liturgia, rezo com toda a Igreja de Deus. Olha que maravilha! Irmãos, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa realidade. A liturgia romana, a liturgia que nós rezamos, que nós celebramos, ela nos faz entender os próprios atributos da Igreja, sabe, os traços essenciais da Igreja e também da sua missão. E eu estou falando aqui dos 4 atributos da Igreja, os atributos que o Catecismo da Igreja Católica, que a tradição nos ensina e que nós rezamos também no Credo. Nós somos uma Igreja una, santa, católica e apostólica. Você pode repetir comigo aí da sua casa. Nós somos uma Igreja una, santa, católica e apostólica. E quando São Pedro Julião nos traz esse ensinamento sobre a liturgia, ele nos faz rememorar essa realidade da Igreja. Então, vamos entender um pouquinho mais o que isso quer dizer, o porquê que a Igreja é una, o porquê que é santa, o porquê que é católica e o porquê que é apostólica. A primeira coisa é que tudo isso não é a Igreja que se auto-atribuiu.
Não é a igreja que pensou, nós somos assim. Não, não, não. Esses 4 atributos, eles foram atribuídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo à sua igreja. O Catecismo nos diz isso, nos ensina no parágrafo 811. É Cristo que pelo Espírito Santo dá à sua igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também Ele, ou seja, é Jesus Cristo, que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. É Jesus quem nos convidou, é Jesus quem convidou a sua igreja a realizar essas qualidades. É Jesus quem atribuiu à própria igreja as qualidades, repito, de ser una, santa, católica e apostólica. Agora, por que a igreja é una? Porque como que nós podemos entender que Jesus Cristo atribuiu à sua igreja ser una? O Catecismo nos ensina, parágrafo 813. A igreja é una por sua fonte. Qual que é a fonte da igreja? É Deus. O modelo supremo e o princípio deste mistério é a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a igreja é una por Deus. Se não me engano, no dia de Santo Inácio de Antioquia, nós refletimos um pouco sobre isso. Aliás, o próprio santo diz isso, né? Que a igreja, que nós devemos formar um só corpo, que nós devemos ser um, nós devemos buscar a comunhão, porque o próprio Deus é um. É um em 3 pessoas. É um único Deus. Ali está a comunidade perfeita. Ali está a comunhão perfeita. Sabe? Então, porque o nosso Deus é um, também a nossa igreja é una. E o Catecismo continua. A igreja também é una por conta de seu fundador. O fundador é Jesus Cristo, nós sabemos, né? Pois o próprio Filho encarnado, ou seja, pois o próprio Jesus Cristo, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus, estabelecendo a união de todos em um só povo e em um só corpo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, quando nos reconciliou com o Pai, quando foi restabelecida a nossa amizade com Deus, pela morte, pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor nos uniu em torno de si, em torno de Deus, formando-nos, junto com Ele, que é a cabeça, um só corpo, um só povo. Somos um só corpo em Jesus Cristo. Somos um só povo em Jesus Cristo. Então o próprio Senhor, ao fundar a sua igreja, nos formou unidade, nos fez família, nos fez comunidade, nos fez uma família em comunhão. Mais uma razão, a igreja é una por sua alma. O que o Catecismo quer dizer com isso? Ele explica. O Espírito Santo que habita nos crentes, ou seja, em cada um de nós, que planifica e rege toda a igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo, que Ele é o princípio da unidade da igreja. É, portanto, da própria essência da igreja ser una. O que o Catecismo diz aqui? Bom, quando nós vemos a figura da Trindade, sabemos que o Espírito Santo tem essa imagem, esse significado de ser o amor entre o Pai e o Filho. Uma das figuras da Trindade é aquela figura do Pai das Misericórdias, do Pai misericordioso que acolhe o Filho. Ali nós vemos o Pai, nós vemos o Filho que está sendo acolhido, mas aonde está o Espírito? Por que isso é uma figura da Trindade? Procura aí no Google depois, ou então eu posso até colocar aqui no vídeo a figura, né, do Pai das Misericórdias, do Pai misericordioso, do Filho pródigo, e vocês vão perceber o Pai acolhendo o Filho sendo acolhido pelo Pai. Mas aonde está o Espírito? O Espírito é exatamente o abraço entre o Pai e o Filho. O Espírito é esse movimento da Trindade. O Espírito é essa união, é essa intimidade no seio da Trindade. E esse mesmo Espírito é quem realiza esta obra de comunhão, esta obra de união de nós, o corpo de Cristo, com a cabeça que é o próprio Senhor. Nós somos unidos a Jesus Cristo pela força do Espírito Santo, pela força do amor de Deus. A igreja é muito sábia. A igreja consegue, ao longo do tempo, ela consegue colher as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo e nos dar um caminho, nos oferecer um caminho que é o próprio Cristo, com toda a sabedoria, com toda a guia do Espírito Santo. Olha que riqueza! Então nós conseguimos entender o porquê da igreja ser una. E claro, a igreja é una em sua multiplicidade, em sua diversidade. Há diversidade de dons. Há vários dons, há várias habilidades. Nós somos pessoas diferentes. Mas por isso que, sendo diferentes cada um de nós, e o Senhor concedendo a cada um de nós dons específicos, dons diferentes, qualidades diferentes, temperamentos, personalidades, enfim, é que nós
podemos nos somar, é que nós podemos juntar e assim contribuir para a inauguração do reino de Deus. Cada um de nós, com as nossas vocações, com as nossas finalidades, com aquilo que Deus quer de cada um, nós podemos contribuir para a construção, para a edificação do reino de Deus entre nós, para a edificação da própria igreja. Como diz São Paulo, os dons são para a edificação da igreja, da comunidade. Então nós somos formamos uma só família, mas isso considerando que cada um de nós somos diferentes e temos as nossas nuances, os nossos caminhos, mas é com o caminho de cada um, com a vocação de cada um, com a contribuição de cada um, nós conseguimos de fato ser família. Mas isso é um assunto para outra hora, vamos dar sequência aqui no nosso Flores da Eucaristia. Vamos à segunda qualidade, a igreja é santa. Nós acreditamos que a igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Está lá no parágrafo 823. Então, a igreja é santa. É santa porque o seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, é santo. Porque Deus é santo. E Jesus Cristo, sendo santo, se entregou. Se entregou pela sua igreja a fim de santificá-la. Então Jesus Cristo, quando se entrega no alto da cruz e também, claro, quando se entrega na Eucaristia, ele se entrega a fim de nos santificar. Já vimos isso aqui no Flores da Eucaristia. Nosso Senhor está sempre com a sua missão de nos aperfeiçoar, de nos tornar santos. E a sua entrega nos mostra isso. A sua entrega age de maneira eficaz para que nós sejamos santos, para que a sua igreja seja santa. É por isso que a igreja, nos diz o parágrafo 824, unida a Cristo, a igreja unida a Cristo é santificada por Ele. Por Ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da igreja tendem como seu fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. Então, a igreja tem como fim, como missão, santificar os filhos de Deus e nos fazer voltar para o próprio Deus. E assim, elevarmos um louvor com as nossas vidas e assim, com as nossas obras, glorificarmos ao Senhor. Ao mesmo tempo em que nós glorificamos ao Senhor, em que nós nos damos em louvor ao Senhor, vamos sendo por Ele, através da igreja, santificados. Vamos sendo santificados e aperfeiçoados. Então a igreja é santa. Vamos à terceira qualidade, a igreja é católica. Como nós já vimos, católico quer dizer universal, no sentido de totalidade, no sentido de integralidade, é integral, é completa, é católica, é universal. Mas a igreja é católica também em um duplo sentido, e o catecismo nos explica. O primeiro sentido é que ela é católica porque nela nosso Senhor Jesus Cristo está presente. E onde Cristo está, está a sua igreja, está a igreja católica. Como sabemos que Deus é onipresente, também a igreja está em toda parte. Aonde Cristo está, está a sua igreja. Na igreja subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe de Jesus Cristo, do próprio Senhor, a plenitude dos meios de salvação. Então nós entendemos que a igreja é católica porque ela está aonde o Senhor Jesus Cristo está. E aonde Jesus Cristo realiza a sua salvação, a igreja está realizando, unida ao próprio Senhor Jesus Cristo, a obra de salvação, a obra de redenção. É por isso que a igreja estava lá unida em Pentecostes. E o próprio catecismo diz isso. Neste sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia, ou seja, até o final dos tempos. Nós seremos sempre católicos, igreja católica, unida a Jesus Cristo. Agora, há um segundo sentido dessa catolicidade, desse ser católica. A igreja é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano, ou seja, a salvação de todos. Porque todos os homens são chamados a pertencer ao povo de Deus. A pertencer ao povo de Deus. Todos nós somos chamados a assumirmos aquilo que o Senhor nos alcançou, que é a graça de sermos dignos da filiação de Deus. Somos filhos de Deus em Jesus Cristo, por isso precisamos estar unidos a Ele. Por isso, este povo permanecendo uno e único deve se estender a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma natureza humana e quer ao final congregar em si os filhos que estavam dispersos. Então nós, como família de Deus, como filhos de Deus, como povo de Deus, devemos sempre voltarmos. Nós devemos ser devolvidos, devemos nos devolver a nosso Senhor. Mas isso não somente no âmbito pessoal,
mas sim como comunidade de fé, como filhos de Deus, devemos estar todos congregados em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que o Senhor nos fez, foi isso que Jesus Cristo nos devolveu no alto da cruz. E é para isso que nós devemos caminhar, para que sejamos um em nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, a igreja é apostólica. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos. E isso em tríplice sentido. Existem 3 sentidos dela ser apostólica. O primeiro é que ela foi e continua sendo constituída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Nós sabemos que cada bispo sucede ali os apóstolos. A sucessão dos apóstolos se deu no bispado, se deu no episcopado. Um apóstolo foi ordenando o próximo bispo e assim foi feita a geração apostólica, assim foi feita a sucessão apostólica. Então a igreja ainda permanece sendo conduzida pela sucessão apostólica. O segundo sentido, ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Então, aquilo que os apóstolos começaram a ensinar, aquilo que os apóstolos colheram da verdade eterna, colheram do Verbo encarnado, colheram de Jesus Cristo, aprenderam de Jesus Cristo, eles foram transmitindo. E essa transmissão chegou até nós, nos tempos de hoje. Até nós, que não moramos em Jerusalém, que não estamos lá na Terra Santa, mas nós hoje colhemos as mesmas verdades, aquilo que Jesus Cristo ensinou aqui na Terra, por essa transmissão apostólica, pela tradição. Então, nós somos apostólicos também nesse sentido. A igreja é apostólica também nesse sentido. E por fim, a igreja é apostólica porque continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos. Que é o que eu disse, é a questão do bispado. Até a volta de Cristo, graças ao que a eles sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Então, os bispos, auxiliados pelos padres, também pelos diáconos, formando ali uma união apostólica, uma união do bispado com o Papa, que é o bispo de Roma, nos conduz. Então nós somos ainda ensinados e conduzidos, dirigidos pelos apóstolos, e será assim até a parousia, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, amados, como São Pedro Julião nos disse no início, a liturgia nos faz rezarmos uma só oração por conta disso. Tanto que ele diz, a Santa Liturgia Romana é a regra universal e inflexível do culto eucarístico. Devemos observá-la com religiosa piedade, estudar-lhe as regras, penetrar-lhe o espírito. Tá vendo? É por isso que nós devemos estudar um pouco mais da liturgia e entender como nós somos uma igreja una, santa, católica e apostólica, como nós tendemos à união, à comunhão, como é da vontade de Jesus Cristo reunir um só povo, fazer de nós um só corpo. Quando nós rezamos essa liturgia que é católica, que é una, que representa para nós uma oração universal, que nos faz viver a identidade da vida da igreja, que é celebrada no mundo inteiro, nós estamos de fato sendo católicos, de fato sendo igreja. Quando rezamos a liturgia católica, estamos fazendo uma só oração que é agradável ao Senhor, que é agradável ao Pai, que Ele aceita, porque foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e a igreja, com toda a sua sabedoria, pela tradição, pelo magistério, também iluminada pela Sagrada Escritura, vem nos conduzindo aqui, a cada dia, sendo santificados através da igreja pelo Espírito Santo, possamos render a Ele glórias, louvores através da liturgia. E é por isso que a liturgia precisa ser observada. A perfeição de um servo fiel está no conhecimento e na virtude prática de seu dever. Então, se nós sabemos que isso é um dever para nós, rezarmos dessa forma, entendermos a liturgia com amor, observarmos que ela vem da sabedoria da igreja, que ela vem da vontade de Deus, nós queremos manifestar esse nosso amor, essa nossa fidelidade, observando bem, participando bem da Santa Missa, celebrando bem a Santa Missa, celebrando bem o culto eucarístico. E isso vai desde a nossa parte como fiéis, como também da parte do clero, daqueles que servem ao altar, dos ministros ordenados, dos bispos, dos padres, daqueles que ensinam a liturgia. A liturgia nos faz viver o céu, irmãos. Lembra que nós vimos isso ontem? Então é preciso que nós amemos. Mas para que nós amemos a liturgia, precisamos conhecer a liturgia e, mais do que isso,
conhecer a igreja, conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo e os tesouros que Ele nos deixou, Esta lei litúrgica é o único culto legítimo e agradável à soberana majestade de Deus, como expressão pura e perfeição da fé, da piedade de sua igreja. Olha que maravilha! A liturgia da igreja ela é sumamente acolhida e aceita por nosso Deus, porque é agradável a Ele. E mais do que isso, é uma expressão, olha só que bonito isso, é uma expressão pura e perfeita da fé e da piedade da sua igreja. A igreja tanto mais é piedosa e tanto mais caminha na fé, tanto mais manifesta a sua fé, conforme a sua observação da liturgia, conforme o quão bem reza a liturgia. Porque é o próprio Senhor quem nos deixou essa liturgia. Nós aprendemos dos apóstolos, da sucessão, da tradição, do magistério e estamos aqui, rezando uma oração universal, uma oração que nos eleva, que nos faz tocar o céu. Ou mais, que traz Jesus Cristo, que traz o céu para dentro de nós. Olha que maravilha. E para terminar, São Pedro Julião ainda nos exorta. Tudo o que for contrário ao culto deve ser condenado e eliminado. Tudo o que lhe for estranho deve ser considerado sem valor, porque não tem a graça e a sanção da igreja. Se a igreja nos deixou a liturgia, e se nós fazemos algo contrário àquilo que a igreja nos deixou, algo contrário àquilo que é a vontade de Deus, também nós não temos a graça de Deus naquilo que estamos fazendo. Ou somos fiéis a Deus pela igreja, ou não somos fiéis a Deus. Ou nós mesmos nos apartamos da graça, nos retiramos da graça. Somente o que estiver segundo a lei, o espírito e a piedade do culto católico deve ser estimado e praticado. E aqui eu quero só atentar para o seguinte. São Pedro de Leão diz o seguinte, somente o que estiver segundo a lei, o espírito e a piedade. Ele não diz só segundo a lei, ou só segundo o espírito, ou só segundo a piedade. São esses três deveres que nós devemos observar para fazer as nossas orações, para estarmos em comunhão com a igreja e com Cristo. Por isso nós não somos moralistas, ou não devemos ser moralistas. A igreja não é moralista, a igreja não é legalista, mas ela tem as suas leis. A igreja também não vive uma coisa etérea, uma coisa só no espiritualismo, não. Ela vive sim no espírito, ela vive sim na piedade, mas é claro, também observando a lei, observando as normas que servem para que nós ofereçamos algo de maior valor, algo mais digno a nosso Deus, para melhorar as nossas orações, para dar qualidade às nossas orações e para nos tirar também do erro. Então, nós devemos observar aquilo que estiver segundo a lei, o Espírito e a piedade. E a piedade. Não é só um ou só outro. São essas três qualidades. Terminando, com esta mesma norma, os adoradores evitarão todo o erro na prática da fé, aquilo que eu acabei de dizer. Estarão a salvo da ilusão e da superstição que se insinuam tão facilmente numa piedade entregue a si mesma. Então, para que nós não incorramos em erros, como eu disse, erros do moralismo, erros do legalismo, mas também erros do espiritualismo, da superstição, obedeçamos a Santa Madre Igreja. Estaremos seguros no nosso caminho de fé, no nosso caminho de adoradores, no nosso caminho rumo ao céu. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Espero por você amanhã, com mais um Flores da Eucaristia, também a oração da manhã, nosso Ângelus e a coroinha de Nossa Senhora da Piedade, tá certo? Deixa aí o seu joinha, a sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos e continue rezando conosco. Até lá, se Deus quiser.